licença remunerada concedida pelo empregador. Enfim, se o empregador conceder qualquer licença remunerada, considera-se o quê? Interrompido o contrato de trabalho. Se houver interrupção dos serviços da empresa resultante de causas acidentais ou de força maior, o que acontece? Interrompe-se também o contrato de trabalho. Para de trabalhar, mas continua recebendo todas as vantagens. O empregador tem todas as suas obrigações ali intactas, tá? E também a hipótese de afastamento remunerado lá do 473, né? Que é o quê? Para doar sangue um dia, para casamento, né? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ver se é isso mesmo. 473 da CLT, tá bem aqui perto já. Abram aí a CLT de vocês que compensa correr os olhos, tá? Vamos lá, olha, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, daí o fato de ser interrupção, né? Em até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 1 dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue comprovada. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de alistar-se eleitor nos termos da lei respectiva. Enfim, depois vocês podem continuar, vai ver que há vários casos, né, de interrupção, em que o empregado para ali de trabalhar, né, uma interrupção temporária, e não perde o quê? As vantagens que o contrato de trabalho lhe assegura, certo? Vamos para frente então. Quais são os efeitos jurídicos, né, da interrupção? Já vimos lá atrás da suspensão, agora da interrupção o quê? Sustação das obrigações de quem? Do empregado. Então, o empregado que para o quê? De trabalhar e de ficar à disposição do empregador. Em contrapartida, ele tem a garantia de retornar ao trabalho, como eu disse agora há pouco, com todas as vantagens, né, que foi dada por lei heterônima ou por negociação coletiva. Aqui, até a hipótese da linha C aqui. A garantia de retorno é inquestionável. O que mais? Veda-se também a dispensa imotivada. Veja bem, dispensa imotivada do empregado, tá? Quanto à dispensa motivada, essa é perfeitamente cabível. Se cometida durante a interrupção, rescinde o contrato nesse período. Se for o caso de justa causa ocorrida antes da interrupção, a interrupção prevalece, mas a rescisão só será efetivada após a cessação da interrupção. Professor, e qual que é o prazo para retorno, né? Após a interrupção? Imediato. Mas e aquele prazo de 30 dias? Aquele prazo de 30 dias é só para a suspensão. Se interrompeu, acabou a interrupção, tem que retornar imediatamente, senão pode ser o caso o quê? De abandono de emprego, tá? Agora também tem algumas figuras que compensa falar, olha, com relação ao mandato político eletivo. Então a pessoa foi eleita, ela pode afastar-se do seu emprego, né, para cumprir o mandato político. Esse período, já que ela afastou, certamente não vai haver pagamento de remuneração, então o que é o caso de suspensão? Olha outro ponto bastante interessante aqui, prisão provisória. Mas isso dá uma discussão por aí, né? A pessoa é presa, normalmente a empresa vai lá e faz o que? Efetivo o quê? A dispensa por justa causa, né? O empregado, se for inocente, já está preso, quer dizer, está vivendo o pior momento de sua vida, porque imagine o que é a privação de liberdade. Já pararam para pensar? Como é que é ter a sua liberdade privada? Imagina, olha, vocês estão agora fazendo algo maravilhoso, estudando, né? Tiveram a oportunidade de escolher, não, eu vou estudar. Então, eles estão estudando, tem aí o seu cantinho, tá aí com o seu computador. Se não quiser, vai desligar o computador, vou andar de bicicleta. Vai sair, vai andar de bicicleta, vou visitar não sei quem. Vou dormir, vou ouvir música, vou tomar banho, enfim. Essa liberdade, o poder fazer o que se quer, quando se quer, é muito bom, né? Agora imagine-se tirar isso, né? Você levantar e dormir sempre sob a mesma circunstância. Não é bom nem pensar que a gente começa a entrar em depressão, né? Então, olha, a prisão provisória, ela é o quê? Caso de suspensão. Não estou falando aqui de justa causa, não, porque lembra lá do 482 da CLT? Quando é que a pessoa poderá ser demitida por justa causa? Vamos até olhar esse artigo 482, abram aí, para vocês verem que não é qualquer prisão que dá ensejo a justa causa, não, tá? Vamos lá, 482. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Vamos ver. Deixa eu ver. Cadê? Abandono e violação, ato lesivo à honra.
Condenação, a linha D. Olha, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, olha só, uma justa causa na vida do empregado é algo tão grave, mas tão grave, olha, que não é qualquer prisão que dá ensejo que a justa causa. Além de transitar em julgado, não pode haver o quê? Suspensão da pena. Se houver suspensão, não é o caso de justa causa, certo? Então, prisão provisória, ela apenas e tão somente suspende o contrato de trabalho, não gera a sua resolução, não, tá? Suspensão e interrupção nos contratos por prazo determinado. Agora, o professor tinha que complicar, tá ficando tão gostoso o estudo, a senhora agora vem com duas correntes? Mas na verdade são três, porque tem ainda o que a CLT entende, né? Mas doutrinária e jurisprudencialmente são duas correntes. Olha, uma entende que nos contratos de trabalho por prazo determinado há o que é extinção peremptória do contrato. O que quer dizer isso? O contrato termina no termo pré-estabelecido. Então essa é a corrente dominante. Então se eu fiz um contrato aqui, vamos imaginar, um contrato a termo. Vamos pegar lá o contrato de experiência, né? 45 dias. 45 dias no contrato de experiência. Tá. Aí depois correu 20 dias, a pessoa precisou se afastar. Por qualquer razão, por auxílio-doença, né? Ficou doente, enfim. De acordo com essa corrente aqui, peremptória, o que ela entende? O contrato vai correr. Quando chegar aos 45 dias, extingue-se, né? Termina o contrato novamente. Ainda que a pessoa volte, né? Saia do auxílio-doença daqui 5 meses, 6 meses, isso aqui foi o marco final, né? Do contrato. O dia que implementou o período ali, encerra-se o contrato, independentemente de quando vai ocorrer a extinção da causa suspensiva ou resolutiva do contrato de trabalho, certo? Pois bem, aí vem a outra corrente, para complicar, lembrando-se o quê? Que essa corrente aqui é a maioria dominante na nossa jurisprudência, tá? Ela entende o quê? Houve uma suspensão ou uma interrupção. Se o contrato é a termo, no dia que vencer o prazo desse contrato, ele vai terminar independentemente da causa suspensiva ou interruptiva, tá? Independentemente não, que eu vou ver que tem uma exceção. Agora também existe a outra corrente, que é a extinção contratual prorrogada. Essa extinção defende o quê? A extinção do contrato a termo para o dia seguinte do término da causa suspensiva ou interruptiva. Tanto uma quanto outra não causa prejuízo nenhum a nenhuma das partes, né? Na verdade, eu vou ver que a posição da CLT é a que seria mais perfeita, né? Bom, mas olha só. Então, saí, me afastei. Afastamento. Vamos lá, afastamento. Afastei aqui, 1º/10. Estou no meio de um contrato de experiência. Vou ficar 6 meses. O meu contrato era ali de 90 dias, tá? Fiquei 6 meses afastada. Quando eu retornar no dia seguinte, extingue o contrato, né? Resolve o contrato, termina. Tá? É como se prorrogasse o que é a data só do final. Tanto uma quanto outra, quer dizer basicamente a mesma coisa, porque nenhum nem outro terá prejuízo, tá? Agora, professora, e a corrente, né? E o entendimento da CLT? O que a CLT diz? Olha só, a CLT, ela traz a possibilidade de resgate do prazo do afastamento em favor o quê? Das partes. Tal possibilidade, porém, tem de ser ajustada pelas partes, já que não decorre da lei. Então, vamos entender melhor isso aqui. Firmei ali um contrato a termo, um contrato de experiência, por exemplo. Então, início, vamos lá. Início do contrato. Começou 1/2/2011. E ele era para terminar, término. Opa, vamos escrever direito. Quando que era para ocorrer o término do contrato? Vamos fazer ali um de 30 dias, sei lá. Para acontecer aqui no dia 30 de março, vamos lá, 30 de março de 2011. Nesse períodozinho aqui, ó, nesse interregno, o que aconteceu? Houve uma causa suspensiva ou interruptiva. Suspensiva, o empregado afastou por auxílio-doença. De acordo com a CLT, se ele afastou, vamos supor aqui no dia 10 de fevereiro. Ou seja, tinha quase 2 meses ainda pela frente de contrato de experiência, né? Quando ele retornar, aí deveria continuar o quê? Para contar o período que faltava. Então, se eu parei 10 de fevereiro, faltava basicamente 50 dias. Esses 50 dias começa a contar novamente. Aí, correu 50 dias de efetivo trabalho, faço o quê? Aí sim termina o contrato, ou então transforma-se em prazo determinado. Mas, segundo a CLT, gente, o que acontece?
essa possibilidade tem de ser aventada no contrato. As partes podem dizer, no caso de interrupção ou suspensão contratual, o prazo de afastamento vai correr o quê? Em favor das partes, ou seja, voltou do afastamento, né, da suspensão e da interrupção, continua contando o prazo do contrato. Tudo bem? Ótimo, né? Agora, olha, a única exceção no contrato a termo, né, com relação, a exceção o quê? De resolução do contrato no contrato a termo é o que? O caso de acidente de trabalho. Então, se eu tenho um contrato a termo, vamos pegar aqui, um contrato de duração de 30 dias. 30 dias, vamos supor, é a duração do contrato, tá? Contrato determinado, tá? Prazo determinado, a termo. Determinado. Tudo bem, se é 30 dias. Nesse períodozinho aqui, se acontecer um acidente de trabalho, aí a pessoa vai se afastar. Ótimo, afastou-se do serviço, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, volta. É a única exceção. Voltou, tem direito que é estabilidade, à luz lá do artigo, acho que é 22, ou 19 da Lei 8.203 da Previdência Social, que é a única exceção no contrato por prazo determinado que eu terei o quê? O retorno do empregado a todas as vantagens, mais o que? Mais a estabilidade. Isso tudo em homenagem ao que? Ao artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, artigo 196, 197, porque imagine o senhor, o empregado está trabalhando, se acidenta lá na empresa, ele vai ficar com o ônus de ficar o quê? Doente, quebrado em casa, se for o caso, né? Que existe acidentes que não sobra nem quebradura, como diria minha avó. A pessoa morre, né? Então, assume todo esse ônus e aí quando volta, já expirou o prazo do contrato, é automaticamente resolvido o contrato? Não, é a única exceção que no contrato de trabalho a pessoa terá o quê? Direito à estabilidade, ou seja, não poderá ser demitido durante 1 ano, né, após o seu retorno do auxílio previdenciário. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Então, aprendemos hoje o quê? Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Suspendeu, suspende-se as obrigações, né? Os direitos e obrigações de ambas as partes, excesso que é o dever de lealdade, de boa conduta, de boa fé, tá? As pessoas no período de suspensão ou mesmo de interrupção têm de ser leais, não pode sair por aí arranhando o contrato de trabalho, contando segredo da empresa ou mal falando do empregado, enfim. Suspendeu o contrato, suspende-se as obrigações, para de trabalhar, para de receber, deixa de ficar à disposição, deixa de contar tempo de serviço, exceto, é claro, né, naquelas exceções que eu coloquei. O diferente ocorre com a interrupção, que apenas o empregado tem as suas obrigações interrompidas, né, deixa de trabalhar, deixa de ficar à disposição, mas recebe, conta tempo de serviço, não para recolhimento da FGTS, enfim. Então, terei de analisar cada caso. Com relação à licença maternidade, vem a divergência que parte entende que é interrupção, parte entende que é suspensão. A doutrina de peso entende que é o caso que de interrupção, porque continua-se todas as obrigações do empregador, logo não pode dizer que é suspensão. Vi aqui as consequências no contrato a termo e vi que a única exceção no contrato a termo é o acidente de trabalho. Suspendeu o contrato de trabalho a termo, por acidente de trabalho, eu tenho o quê? Não só a prorrogação dele. Quando a pessoa retorna, ela tem direito a retornar ao emprego, ainda com garantia da estabilidade previdenciária. Tudo bem? Olha, paramos por aqui então na questão de suspensão e interrupção, e agora a gente vai entrar num outro tema ainda, que é finalizando, né, basicamente todo o assunto que envolve contrato de trabalho. O quê? Vamos falar sobre a resolução, né, final, rescisão, término do contrato de trabalho. Tudo bem? Dá uma descansada, respira fundo e já a gente continua novamente, tá?